Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E está no ar mais um Bichos Tagarelas, terça-feira, dia 2 de julho de 2024. Você vai ouvir nesta edição que a Câmara articula incluir carnes e sal na cesta básica de imposto zerado. Plano de Pacheco para dívida de estados prevê novo fundo. Combate a roubo de carga exige inteligência e integração policial. Os destaques internacionais, a Rádio ONU, o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e o comentário de Renato Rossi, nosso especialista na indústria automobilística. Bem, vamos começar a trabalhar. E vamos às manchetes dos Bichos Tagarelas. Deputados do grupo de trabalho que analisa a regulamentação do primeiro texto da reforma tributária fecharam questão sobre a inclusão de carnes na cesta básica com alíquota zero. Em reunião no domingo na Câmara, o chamado G7 concordou que as proteínas bovinas de frango e peixe devem ser isentas de imposto. A proposta foi levada para uma reunião com o ministro Fernando Haddad. Os parlamentares ainda querem incluir o sal, que ficou de fora da isenção, na versão do texto apresentada pelo governo. Para evitar a elevação da alíquota padrão prevista inicialmente em 26,5%, eles vão incluir mais itens no imposto seletivo, que terá alíquotas maiores e vai incidir sobre itens que fazem mal à saúde e ao meio ambiente, como o cigarro. A ideia é incluir carros elétricos e aposta online. O ministro Paulo Teixeira defende que a taxação dos produtos ultraprocessados e agrotóxicos pelo IS na regulamentação da reforma tributária na direção oposta e defende a desoneração das carnes. Ele conversou com o ministro Fernando Haddad e com a PI da Fazenda sobre a proposta de taxar os ultraprocessados. Eu acho justíssimo. Teixeira afirma que Haddad vai apoiar a ideia, além de duas propostas, diz que vai trabalhar no Congresso para colocar os agrotóxicos de maior periculosidade na lista de produtos tributados pelo imposto do pecado. E é bom lembrar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, colocou na renegociação da dívida dos estados a criação de um fundo para financiar investimentos que podem beneficiar governadores que não participam da atual tratativa, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que são os estados com as maiores dívidas do país, e por isso negociam diretamente com Pacheco e com o Ministério da Fazenda a revisão de seus débitos com a União. A proposta, elaborada pelo presidente do Senado, prevê que uma parte dos recursos pagos pelos estados mais endividados deverá capitalizar um novo fundo que será usado para bancar investimentos da União nos estados. O objetivo é desfazer a insatisfação de governadores sem dívida que reclamavam do favorecimento aos mais endividados, que está correto, né? Em março, quando as negociações começaram, a dívida dos estados com a União somavam 740 bilhões de reais e os 4 estados respondiam por 90% desse passivo. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aderiu à renegociação, uma vez que o estado ingressou no regime de recuperação fiscal e deseja reduzir o valor do pagamento mensal da dívida com a União. Representantes dos 5 estados deverão se reunir hoje com Pacheco para acertar os detalhes do projeto de lei complementar, que deverá ter a relatoria do senador Davi Alcolumbre. E olha essa, o combate a roubo de carga cada vez aumentando mais no Brasil. A evolução do comércio eletrônico trouxe conforto para o consumidor e, ao mesmo tempo, desafio para as empresas.
Entre as dificuldades logísticas está a segurança no transporte de mercadorias. Apenas no primeiro trimestre deste ano, houve 3.639 roubos de cargas no Brasil, cerca de 40 por dia, segundo dados da empresa de gerenciamento de riscos, Overhaul, baseados em relatórios de secretarias de segurança e da Polícia Rodoviária dos estados. É verdade que houve recuo de 20,6% nas ocorrências em relação ao mesmo período de 2023, mas o número é alto, continua a preocupar as empresas de transporte, fornecedores e seus clientes. E apesar da queda no primeiro trimestre, os roubos vinham crescendo no período pelo menos desde 2021, quando houve 4.104 ocorrências. Foram 4.177 em 2022 e 4.585 no ano passado. Números muito fortes de roubos que prejudicam as empresas e acabam aumentando os preços desses eletrônicos. E vamos às notinhas das araras, a sua agenda do dia. No Brasil, Lula entrega conjunto habitacional em Pernambuco. O presidente está viajando por todo o Brasil. Já começaram aqui as eleições municipais. O Congresso Nacional, dia 18 de julho, entra em recesso e vai ficar em recesso branco, como a gente diz, trabalhando uma semana e folgando 3 até o fim das eleições municipais, que os nossos queridos e amáveis parlamentares não são de ferro. E a ministra Tebet fala à Comissão de Infraestrutura do Senado, reforma tributária, está saindo muita coisa, que a tendência é desonerar e tirar os impostos das carnes, que é importante essa questão para a população, mas o problema é não aumentar a carga tributária, porque o IVA, exemplificando Nova York, 6,72%, o IVA no Brasil vai ficar um imposto, vai ficar acima de 26% e pode ultrapassar os 27%. O ministro Padilha, Jacques Wagner e Pacheco debatem formas de compensação daquela famosa, os 17 setores da economia que foram desonerados ou vão deixar de pagar impostos. Esses setores, daí o governo tem que compensar com outros impostos e não se sabe até agora quais os impostos compensarão que o governo deixa de arrecadar os impostos com a desoneração das folhas dos 17 setores da economia e também dos prefeitos até 158 mil habitantes. Coisas importantes da reforma tributária, então, alíquota zero para produtos da cesta básica. As bets vão acabar pagando mais nesse imposto seletivo e tem que pagar. Jogos de azar tem que pagar. Vão regulamentar os jogos de azar, mas vão pagar e vão saber como vamos arrecadar esses impostos, porque a sonegação vai rolar, né, bastante. E os congressistas, então, querem incluir a proteína animal na cesta básica como isenção de impostos. Os governadores estão em Brasília, principalmente os mais endividados, que estão aqui, são os que devem 740, dos 740 bilhões de da dívida de todos os estados, 90% estão com 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Então, esses estados têm a maior parte, 90% do passivo das dívidas. Então, o governo quer criar um fundo para obras de infraestrutura para esses estados, mas não apenas para os estados que devem
mas também os bons pagadores, e a medida está mais do que correta, essa medida. Então, os prefeitos estão em Brasília, só do Rio Grande do Sul, mais de 300 prefeitos, buscando a questão da desoneração da folha de pagamento e da celeridade do governo no envio de recursos para os atingidos pela catástrofe no Rio Grande do Sul. Então vamos ver o que vai... Hoje é terça cheia, terça nobre na capital federal, principalmente que dia 18 de julho ninguém estará aqui na capital federal. E vamos às manchetes internacionais. New York Times. Depois de obter imunidade, Trump age para adiar sentença sobre escândalo sexual. Washington Post. Tempestade se intensifica para categoria 5 após castigar ilhas do Caribe. É a famosa temporada dos furacões no Caribe. Wall Street Journal. Enquanto busca ajuda à prova de Trump, a Ucrânia, OTAN abrirá posto em Kiev. Clarim, entenda o novo esquema monetário proposto por Milei. O País, Uruguai, coligação republicana define candidatos regionais após eleições internas. O País, Espanha, com a chegada do verão, desemprego cai para o nível mais baixo no mês, em 16 anos. Então a economia está aquecendo no mundo inteiro e vai aquecer, não tenha dúvida, no Brasil. Le Figaro. Se o RN obtiver maioria, o governo está pronto, diz Le Pen. Então é ali a questão da ultradireita que está prestes a tomar o poder na França. The Guardian, supermaioria aos trabalhistas, é cheque em branco, declara Sunak, primeiro-ministro do Reino Unido. Financial Times, Orbán chega a Kiev em sua primeira viagem à Ucrânia durante a guerra. E o secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, diz ser necessário haver um plano do governo para administrar a faixa de Gaza depois da guerra. Alegou que a ausência de um líder pode resultar no retorno do Hamas ou uma nova investida de Israel. O exército israelense ordenou que todos os palestinos residentes no sul de Gaza deixem a região, a segunda maior cidade ali da faixa de Gaza. O que está acontecendo, indiscutivelmente, você não tenha dúvida disso, que é um genocídio contra a população palestina. E os russos ficarão na presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, órgão encarregado de manter a paz e a segurança no mundo. Por um mês, a Rússia realizou sua primeira reunião para aprovar a agenda do mês e será substituído em agosto por Serra Leoa. E o Ministério de Defesa russo afirmou ter tomado o controle de 3 cidades ao norte de Kharkiv, perto da capital da Ucrânia. A Rádio ONU, a nossa querida parceira em Nova York, com seu destaque. Está no ar o Jornal da ONU com Eleutério Gavan. Estes são destaques de 1 de julho de 2024. A ONU realiza encontro com autoridades de facto afegãs em Doha e Portugal poderá colaborar na formação de mais forças policiais de países lusófonos. A subsecretária-geral das Nações Unidas para os Assuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, participa esta semana na terceira ronda de conversações com enviados especiais sobre Afeganistão. O encontro em Doha, no Catar, conta com a participação de autoridades de facto pela primeira vez. Acompanhe com Mayra Lopes. Segundo a representante das Nações Unidas, esta também foi a primeira vez que um amplo grupo da comunidade internacional e das autoridades de facto afegãs tiveram a oportunidade de realizar discussões tão detalhadas. Em conferência de imprensa, ela afirmou que os debates se basearam nas áreas prioritárias listadas na avaliação independente
que o Conselho de Segurança da ONU reconheceu em novembro passado. De Carlo avaliou que o grupo busca uma abordagem baseada em princípios, com uma compreensão clara dos resultados e compromissos de todos os lados. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. Citando críticas que, por não contar com a participação de mulheres, De Carlo destacou que preocupações e pontos de vista do grupo e da sociedade civil estiveram em primeiro plano. Intensos combates em curso forçaram cerca de 84 mil pessoas a fugir da cidade de Gaza em dias e cortaram acesso ao importante centro de distribuição de ajuda no norte do enclave, segundo informações de agentes humanitários das Nações Unidas divulgadas nesta segunda-feira. Os detalhes com Felipe de Carvalho. O êxodo do distrito de Shujaya, no leste da cidade de Gaza, ocorre após dias de bombardeios intensos relatados pelo exército israelense, cujos tanques foram avistados cerca de 100 metros da estrada Salah el-Din, o principal eixo norte-sul. De acordo com a Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA, as pessoas nesta área relatam estar comendo folhas de árvores ou farinha para sobreviver. A especialista de comunicação da UNRWA, Louise Waterridge, descreveu a destruição nas áreas afetadas como apocalíptica. Segundo ela, a maioria das pessoas perdeu as suas casas, total ou parcialmente, e teve que fugir com pouquíssimos pertences, basicamente com o que eles podem carregar nas mãos. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. A violência impediu a agência de ter acesso ao centro de distribuição no bairro de Tufa, na cidade de Gaza, devido à possibilidade com a linha de frente de conflito. Nesta segunda-feira, o Conselho de Direitos Humanos debateu a promoção de direitos por meio de esporte e do ideal olímpico, em sessão que acontece em Genebra. O presidente do Comitê Olímpico Internacional, COI, Thomas Bach, anunciou que os Jogos Olímpicos de Paris em 2024 serão os primeiros com paridade total de género, porque a instituição alocou exatamente 50% das vagas nas cotas para atletas femininas. Para o chefe do COI, a decisão promove a igualdade de género e apoia o esporte paralímpico em todo o mundo por meio da parceria com o Comitê Paralímpico Internacional. Na mesa redonda com o título Promovendo a Inclusão no e por meio do Esporte, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, disse que o ambiente esportivo não é imune ao racismo, à violência contra mulheres, à corrupção e à discriminação. Para o alto comissário, há ainda um longo caminho a percorrer para garantir o respeito total pelos direitos humanos e a inclusão no esporte. Portugal pretende melhorar a colaboração com as Nações Unidas em áreas como formação e desenvolvimento de forças policiais para que estas venham a atuar em situações de conflito, pós-conflito e outras crises. O apoio a vários países lusófonos também está na agenda, segundo o Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública de Portugal. Luís Carrilho participou na Conferência de Chefes da Polícia, realizada até sexta-feira em Nova Iorque. Seja da manutenção da ordem pública, seja do policiamento comunitário, seja também na ajuda ou em promover que, digamos assim, os motivos que estiveram na origem do conflito, seja de origem geográfica, religiosa, étnica, económica, política, que nós, pela nossa ação, com as forças de segurança locais, nacionais, consigamos promover os valores de uma vida normal em sociedade. Promover o respeito das minorias, promover o respeito dos cidadãos a terem uma vida normal, em paz, liberdade e segurança. Sobre futuras ações com países lusófonos, Carrilho explicou como corporações podem trabalhar pela segurança de forma multilateral. Como é que podemos aprofundar as nossas formas de cooperação e de desenvolvimento? Como é que podemos, ao nível da formação, ajustar e desenvolver ainda mais, seja na área da segurança pessoal, da ordem pública, do trânsito, investigação criminal, da participação internacional? Na sede das Nações Unidas, o representante de Portugal participou em reuniões bilaterais com corporações policiais de países lusófonos. Este foi o Jornal da ONU. Confira mais detalhes sobre estas e outras notícias no site ONU News em português e nas nossas redes sociais. Para nos seguir no Twitter, acesse @ONU News. E agora, o nosso querido Carlos Kaminski fala diretamente de Nova York. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski de Nova York. E o presidente Joe Biden chamou a decisão da Suprema Corte nesta segunda-feira
de fornecer alguma imunidade para Donald Trump, em seu caso de interferência eleitoral criminal, de um terrível desserviço ao povo desta nação. Esta nação foi fundada no princípio de que não há reis na América. Cada um de nós é igual perante a lei. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o presidente dos Estados Unidos. Com a decisão da Suprema Corte de hoje sobre imunidade presidencial, isso mudou fundamentalmente para todos os fins políticos, disse Biden. Biden disse que a decisão significa que agora não há limites para que o presidente possa fazer. Um sofrimento que ecoou as dissidências escritas pelos juízes liberais no tribunal. Eu discordo, disse Biden, ao concluir suas breves observações da Casa Branca. Dada a natureza da decisão, a imunidade descrita no caso de Trump é aplicável a Biden e a outros futuros ocupantes do Salão Oval. A presidência é o cargo mais poderoso do mundo. É um escritório que não apenas testa seu julgamento, talvez ainda mais importante, é um escritório que pode testar seu caráter, porque você não só enfrenta momentos em que precisa da coragem para exercer todo o poder da presidência, disse Biden. Você também enfrenta momentos em que precisa da sabedoria para respeitar os limites do poder do cargo da presidência. Biden também disse que a decisão atrasará o início de um julgamento no caso antes da eleição, que ele disse que negará aos eleitores a resolução das acusações contra Donald Trump. O povo americano merece ter uma resposta nos tribunais antes da próxima eleição, disse Biden. O público tem o direito de saber a resposta sobre o que aconteceu em 6 de janeiro, antes de ser convidado a votar novamente este ano. Biden enquadrou a falta de um julgamento como uma mudança dos tribunais para a cabine de votação. O povo americano deve decidir se o ataque de Donald Trump à nossa democracia em 6 de janeiro o torna impróprio para cargos públicos no mais alto cargo do país. O povo americano deve decidir se o abraço da violência de Trump para preservar seu poder é aceitável, disse Biden. Em uma decisão de 6-3 ao longo de linhas ideológicas, o tribunal rejeitou a reivindicação de Trump de ampla imunidade, mas disse que algumas das ações intimamente relacionadas aos seus deveres constitucionais como presidente estão fora dos limites para os promotores. O tribunal instruiu um tribunal inferior a classificar quais de suas ações se qualificam para imunidade e quais não se classificam. O ex-presidente Donald Trump é acusado de 4 crimes ligados ao seu suposto plano de permanecer no poder após a vitória de Biden em 2020. Conspirar para defraudar os Estados Unidos, conspirar para obstruir a certificação formal da vitória de Biden no Congresso em 6 de janeiro de 2021, obstruindo um processo no Congresso e conspiração contra direitos, nesse caso, o direito de voto. Trump desafiou as acusações, dizendo que os ex-presidentes são imunes à acusação criminal, pelo menos por ações relacionadas
aos seus deveres oficiais, a menos que primeiro sejam caçados e condenados pelo Congresso. Amigos, esta é a informação de hoje referente à decisão da Suprema Corte que dá uma certa imunidade a Donald Trump e que vai continuar aí tranquilamente disputando a eleição sem a resolução desses casos criminais que ele cometeu em 6 de janeiro, tentando aí anular a vitória de Joe Biden. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos. E chegou a hora do comentário do nosso franco-brasileiro Renato Rossi, especialista na indústria automobilística. Bom dia, prezados amigos de Bichos Tagarelas. E a espetacular vitória no domingo passado da Ford F-150 Lightning Super Truck. Esta Ford F-150 é a líder absoluta do mercado norte-americano há 47 anos. Está sendo comercializada pela Ford no mercado brasileiro e a Ford vai ampliar a participação da F-150 no mercado no segundo semestre. Pois ela participou, a Lightning Super Truck, da tradicional e desafiadora prova de subida de montanha em Pikes Peak, no estado do Colorado. Foi um passo importante da Ford Motor Company na eletrificação de sua frota, para a divulgação da eletrificação de sua frota. Pikes Peak é uma das montanhas do estado do Colorado, tem uma cadeia de montanhas, uma delas é a Pikes Peak, normalmente aberta ao trânsito de veículos, de ciclistas, de pedestres, durante todos os dias do ano. Mas Pikes Peak também cedia uma vez por ano esta corrida de subida de montanha, em pista que ascende por 20 quilômetros até 4.300 metros de altitude, com 156 curvas de diversos traçados. E chega ao topo da montanha, como eu disse, nos 4.300 metros. É um negócio espetacular, ela é uma pista talvez a mais temerária do mundo, porque além de subir a 4.300 metros, somente em pouquíssimos trechos o Pikes Peak tem guardrails. No mais, o piloto fica olhando ou o céu, ou fica olhando à frente, as marcações da pista, ou se olhar para a direita, na subida, ele vai ver precipícios que sempre tem mais do que 1.000 metros de altura. É um negócio absurdo. Qualquer erro de pilotagem leva à morte. Muitos pilotos já morreram em Pikes Peak. Quem pilotou essa Super Lightning, lógico, com salário de muitos milhões de dólares, foi o piloto francês Romain Dumas, um veterano no automobilismo que venceu. Ele é relativamente jovem, começou muito cedo, venceu por 2 vezes as 24 horas de Le Mans e com a vitória no domingo completou 5 vitórias em Pikes Peak. Pikes Peak tem algumas lembranças espetaculares, né? Já teve vitórias históricas, como o campeão mundial de rally de velocidade, o francês Sébastien Loeb, em 2018. Pela primeira vez em Pikes Peak, foi transmitida naquele ano em tempo real, por rede de TV norte-americana. Eu acho que até vocês viram aqui no Brasil, porque uma grande rede de televisão transmitiu ao vivo a prova, que não aconteceu no domingo, quando dava para ver através de link internet. O meu link eu ganhei da própria Ford Motor Company. Naquele momento de 2018, o Loeb pilotou um Peugeot 208 com mais de 800 HPs biturbo, com mais de 800 HP tração integral, com suspensões inteligentes que se adaptavam ao terreno em tempo real. Foram utilizadas, portanto, tecnologias de ponta naquele Peugeot que depois se transferiram para os modelos normais da Peugeot. O mundo viu um show de autocontrole espetacular de técnico em Sébastien Loeb, que é um trio, já ganhou o Campeonato Mundial de Rally de Velocidade 3 ou 4 vezes. A trilha sonora, naquele momento, era de um motor a combustão fortíssimo, ele rugiu forte, e havia câmeras de som e câmeras de vídeo espalhadas por toda a carroceria, interna e externamente. Então, a impressão de quem assistia é que você estava ali junto do Loeb, inclusive olhando até para os olhos do piloto, que eram olhos tensos, né? Impressionante a tensão que estava naquele olhar do Sébastien Loeb. É lógico que ele vai ter atenção pilotando próximo de um precipício a 250 km por hora, né? Sébastien Loeb tem uma perícia incrível, e aquela vitória acabou gerando para a Peugeot outra vitória
que foi praticamente o ressurgimento do 208 no mercado francês, vendendo muito depois da vitória do Loeb em Pikes Peak. Essas provas, principalmente subida de montanha, claro que elas têm também um lado comercial muito forte das montadoras que querem ali mostrar a sua eficiência, a eficiência dos seus produtos. No domingo, também com uma eficiência absurda, o Romain Dumas levou a picape F-150 elétrica com motor com equivalente a 1.400 HPs. Essa é uma outra característica dos motores elétricos, por isso que estão havendo aí no mercado mundial já Ferraris elétricas, Bentleys elétricos, Alfas elétricas, Lamborghini elétrico, porque o motor elétrico pode tirar muito mais HP do que o motor a combustão. É um motor compacto. Um carro elétrico tem 60% menos componentes que um carro a combustão. Está aí as reclamações, né, na Alemanha, dos empregados da indústria automobilística alemã, que sempre ganharam salários sensacionais, né? O Grossildo, lá da linha de montagem da Alemanha, né? Ele ia fazer suas férias, em geral, por incrível que pareça, eles adoravam os safaris na África, né? Exatamente não sabiam que leão adora devorar alemão, né? Porque para o leão deve ser algo muito raro por lá. Então, é um petisco raro, né? E a F-150 de Dumas, com 1.400 HPs, foi absolutamente dominada pelo piloto. Agora, a grande herência, por isso que eu salientei o Sebastian Loeb, que quem viu o carro a combustão que explodia, que estourava, ele fazia reduções de marchas dramáticas, como a gente testando carros em autódromo, eu já testei muito carro, muito potente nos autódromos do Brasil e do mundo, e realmente o som de uma Ferrari, o som eu fiz toda a linha de Mercedes AMG no Brasil e fora do Brasil, um Golf com 280 HPs da Volkswagen trafegando em autobahn. Eu fui ultrapassado uma vez, eu estava a 270 km, 260, 270 com esse Golf, e fui ultrapassado como se tivesse parado, eu nunca vou esquecer, por um Porsche GT Carrera. Nem sei se era GT Carrera, o carro passou tão veloz que teve um deslocamento de ar que quase me tira da pista. Mas foi uma explosão, aquela explosão da combustão. E agora, quem viu no domingo a performance do Romain Dumas ficou surpreso, porque ele parecia que estava passeando naquela picape espetacular, a picape, com um grande aerofólio, parecia que estava passeando a 250 por hora ou mais, fazendo curvas, se um carro normal faria 60, ele está fazendo a 250, e o carro e a picape parecia grudada no solo. Portanto, não havia... A questão da velocidade ela é sensorial, você tem que ter o som do carro também, não basta pilotar o carro. Você não compra um Porsche para que o Porsche seja mudo, você compra um Porsche para ouvir aquele ronco profundo de um Porsche, que também salienta o seu status pessoal, né? Você é aquele cara que ronca mais na rodovia ou na cidade. Realmente, esses carros, vocês não imaginam que essas montadoras gastam milhões de dólares acertando os sons desses carros a combustão, que não é somente natural, não. Esses sons também têm ajuda eletrônica, como as Ferraris têm, os Porsches têm, os Bentleys têm. O Bentley é um carro de luxo, é esportivado, mas ele não é um carro super esportivo, como são outras marcas aí que têm carros espetaculares, né? Mas o motor a combustão, ele é parte do contexto de um carro veloz. E agora era estranho ver aquela picape toda com que só tinha um zumbido, né? E realmente passava a impressão que o piloto, o Romain Dumas, estava brincando com a picape, né? Tava com uma pilotagem relaxada, tranquila. No final da prova, ele disse que foi uma das provas mais difíceis da vida dele. Foi cheia de desafios, que ele teve momentos muito difíceis, mas aí ele fez um tremendo merchandising para fora, né? Perguntaram por que você achou do desempenho dessa picape? Ele disse, olha, ela me deu o que um carro de competição nunca me deu, que é a potência total. Eu senti os 1.400 HPs. A corrente contínua, ela aproveita 100% da energia do motor. Enquanto que num carro de competição, os carros de competição que eu andei, no máximo eu andava ali com 50% a 60% da potência. O resto se perdia no motor.
O Romain Dumas, inclusive, tem procurado evitar correr em carros a combustão, ele largou competições, ele está fazendo só essas provas especiais e está preferindo pilotar carros elétricos de alto desempenho. É claro que a Ford, o Bill Ford, que é um ecologista e é também o CEO global da Ford, ficou muito feliz, né? E além de ter ganho com a sua maravilhosa F-150 Lightning Super Truck, eu testei uma F-150 Lightning, isso foi lá em 2012, 2010, nos Estados Unidos da América, lá na pista de teste de Dearborn, no QG da Ford. E já era uma picape espetacular, a combustão naquela época, parecia uma Ferrari de tão na mão do piloto que era aquela picape. E aí o Bill Ford falou, né, perguntado sobre o que ele achava, ele disse que o futuro da Ford é a eletrificação, mas ele deu uma mensagem, uma indireta para aquele inimigo dele, né, que é o Donald Trump. O Bill Ford não suporta o Donald Trump, já criticou demais o Donald Trump na imprensa norte-americana. E o pior é que agora o inimigo do Bill Ford está aí muito cotado, esse demagogo, porque também o vovô que está lá no poder deu um monte de mancadas, né? Muito cotado para ser o presidente, que, na minha opinião, será uma enorme desgraça norte-americana. De qualquer maneira, o Bill Ford, com essa vitória de um veículo elétrico numa prova que tinha 160 carros, só tinha uns 2 ou 3 carros elétricos, ele reafirma a confiança da Ford no carro elétrico. Bom para o mundo isso. Um novo encontro com vocês amanhã. E acabou-se o que era doce. Nos vemos amanhã, dia 3 de julho, uma quarta-feira. E agradecer a todos, ao Celito Rebelato Júnior, nosso publicitário e editor do programa Bichos Tagarelas, ao Ricardo Egg, nosso diretor, produtor, e o Renato Rossi, que é um grande amigo querido, especialista na indústria automobilística, ao Carlos Kaminski, o nosso homem em Nova York, a Rádio ONU, e também agradecer você pela audiência. E lembrando que o Bichos Tagarelas agora vai ao vivo na quinta-feira, às 8 da noite. Então, fale para os seus amigos e tal. É muito interessante o Bichos Tagarelas ao vivo, 8 da noite, feito para você. Depois de um ano vendo nossos erros, acertos, vamos começar nesta quinta-feira, 20 horas, Bichos Tagarelas ao vivo. Conto com a audiência de vocês. Até mais.